Olá pessoas, eu sou Daniele Rodrigues e este é um canal de costura criativa. Neste vídeo eu vou mostrar para vocês não só como eu costuro, mas como eu faço o molde desta bolsa, que eu chamo de bolsa canoa, por causa desse formato arredondado. Ela tem um detalhe no fundo que se estende para a lateral. Tem uma alça só. O fechamento com zíper. E um bolso interno. E agora, vamos costurar. Eu faço os moldes no papel pardo, porque a gente pode dobrar enquanto está riscando o molde, né? E então é mais fácil de manusear. Para fazermos o molde da bolsa canoa, nós vamos utilizar um retângulo de papel pardo, um tamanho de 10 centímetros por 46 centímetros. E um quadrado no tamanho de 32 centímetros por 32 centímetros. Além disso, nós vamos usar uma régua de 30 centímetros, um lápis comum, no caso aqui é um lápis 2B, uma tesoura que eu utilizo para cortar papel e material sintético, e aqui eu estou utilizando um pote de pipoca, com a borda superior no tamanho de 18 centímetros de diâmetro. Isso eu vou utilizar para riscar as curvas do molde. Então vocês podem utilizar um pote, como eu estou utilizando aqui, pode utilizar uma tampa de panela ou uma tampa de um pote, ou até mesmo a régua de curva, se vocês tiverem. Mas aqui eu estou utilizando esse potinho para me auxiliar. Primeiro eu vou riscar o molde do corpo da bolsa. Então nós vamos pegar o pedaço de papel pardo de 32 centímetros por 32 centímetros, então quadrado. Nós vamos dobrar exatamente ao meio. Então a gente encontra as bordas e dobra o papel. Por isso que eu recomendo que seja no papel pardo, que é mais maleável. Então, com o papel dobrado ao meio, nós vamos marcar na parte superior, que vai ser a parte superior do corpo da bolsa, nessa lateral que nós encontramos as duas pontas, nós marcamos 5 centímetros. E aí vamos marcar para fazermos um risco. Nessas marcações, traçamos
uma reta. Não sei se dá para ver. Tracei uma reta na medida de 5 centímetros de largura. Nessa reta, nós vamos marcar 5 centímetros bem em cima dessa reta. Fiz a marcação aqui de 5 centímetros. E na borda superior, aqui onde encontramos as duas pontas, nós vamos marcar 4 centímetros. Então, eu marquei 5 centímetros em cima da linha e 4 centímetros a partir da lateral externa. Agora nós pegamos o objeto que vamos utilizar para riscar as curvas e colocar sobre esses dois pontos, ligando os dois, e fazemos a marcação da linha. Fica dessa forma. Dois pontos interligados. Aqui, posteriormente, vamos fazer o corte do molde. E essa vai ser a nossa alça. Agora, nós vamos marcar a parte de baixo do nosso molde. Então, do meio, pegar a dobra do papel, nós vamos marcar 6 centímetros. Seis centímetros a partir do meio. E na borda externa, onde nós temos as duas pontas, nós marcamos a partir de cima, da borda superior, nós marcamos 22 centímetros. Então, temos 22 centímetros a partir da parte de cima e 6 centímetros a partir do meio. Então, vamos fazer a mesma coisa que fizemos em cima. Vamos, com o objeto curvo, vamos encontrar esses dois pontos. E vamos marcar a linha. Vou botar bem na borda. Vai ficar assim a marcação. Temos a parte superior e a parte inferior. Então, agora nós fizemos as marcações e vamos cortar o papel. Vamos manter o papel dobrado.
com cuidado para ele não sair do lugar. E aí nós vamos cortar na linha em que marcamos. A parte superior fica assim. Cortamos também a parte inferior, em cima da linha marcada. O molde ficou desta forma. Quando abrimos, parte de baixo e a parte de cima, essas aqui são as alças, são as bases da alça, na verdade. O molde fica desse jeito. Agora nós vamos marcar e cortar o fundo da bolsa, a parte de baixo. Temos aqui o retângulo, que vai ser o fundo da bolsa, a parte de baixo. Nós dobramos também ao meio, na largura. E aqui também vamos dobrar ao meio, na altura. Então, encontrem as pontas certinho. O papel vai ficar dessa forma. A partir do meio, mas nessa parte da borda, da segunda dobradura, nós vamos marcar aqui nessa parte externa 7 centímetros. Fiz a marcação de 7 centímetros. Então, nós vamos ligar esse ponto que nós marcamos ao ponto central da dobradura. Então, aqui nós marcamos 7 centímetros e riscamos uma reta até o meio, onde nós fizemos a dobra do papel. Então, nós fazemos o corte do papel, mas não vamos fazer com essa linha em cima dessa linha reta. Nós vamos fazer uma curvinha e a gente vai só se orientar por essa reta. Vendo? Eu só me guiei por essa reta, mas eu cortei
com uma leve curva. Então, nós abrimos as dobras. E o fundo vai ficar dessa forma. Esse vai ser o fundo da bolsa. Eu já mostrei para vocês em um outro vídeo qual o procedimento que eu faço com os tecidos de algodão. Esse é um tecido de algodão, eu guardo ele assim, dobrado desta forma, e eu mostrei esse procedimento já em outro vídeo. Assistam aqui no canal. Agora eu vou mostrar como eu faço para riscar o molde no tecido. Nós vamos abrir o tecido. E vamos marcar do lado avesso. Eu já utilizei esse tecido para uma outra peça. Eu vou colocar aqui do lado que ainda não está cortado. Nós temos aqui o molde, então, do corpo da bolsa. E aí, sobre a base de corte, eu estico o tecido. E aí eu me guio pela ourela, que é ela que vai me dizer o sentido do fio. Posiciono então. E aí eu coloco os alfinetes, o molde não sai do lugar. Quando a gente já tem uma certa prática, a gente nem costuma colocar esses alfinetes, mas se você for iniciante, é bom colocar, que já facilita para que o molde não saia do lugar enquanto você estiver marcando. Eu uso o giz de alfaiate. Eu gosto de usar esse giz. Então, sempre num sentido, a gente vai marcando, vai passando giz sobre o tecido, na borda do molde. E aí a gente vai marcar toda a peça assim. Esticando bem o molde. Mesma coisa aqui. Pronto.
tá todo marcado. É só nós tirarmos os alfinetes. Vou trazer aqui para ver se vocês visualizam. Ó, tá vendo toda a marcação do tecido. E agora nós vamos cortar. Neste momento do corte, eu utilizo uma tesoura que eu deixo separada só para essa finalidade, uma tesoura de tecido. E é só então, como já tá, o molde já inclui a margem de costura de 1 centímetro, a gente vai cortar o tecido bem em cima da linha que nós marcamos. Eu já fiz os cortes dos tecidos com os moldes, tanto dos tecidos externos quanto do tecido interno. E aqui eu vou fazer um corte de 12 centímetros por 24 centímetros, que eu vou utilizar para fazer um bolso interno na bolsa. Então eu vou fazer esse corte no mesmo tecido do forro, que é uma microfibra, e eu vou utilizar a régua de patchwork e o cortador circular. E aqui estão todos os cortes que nós vamos utilizar para esta bolsa canoa. Eu cortei a base, o fundo, uma vez no tecido externo e uma vez no tecido de forro. O molde do corpo da bolsa eu cortei 2 vezes no tecido externo e 2 vezes no tecido de forro. E, por fim, eu fiz o corte do que vai ser o bolso, na parte interna da bolsa. Lembrando a medida de 12 centímetros por 24 centímetros. E agora vamos passar para a costura. Eu gosto de começar a costura dessa bolsa pelo bolso interno. E a gente já prepara isso para depois só fazer o fechamento da bolsa. Eu tenho aqui um pedaço de viés de 24 centímetros. É aquele viés que eu tenho usado nos vídeos. É o viés que tem 23 milímetros de largura. E aqui é o pedaço de tecido que eu cortei para fazer o bolso. Eu vou dobrar as bordas no tamanho de 1 centímetro. Vou dobrar toda a borda dele, as 3 bordas. E a parte superior eu vou colocar o viés. Então eu vou dobrar para a parte do avesso e vou alfinetar para depois nós aplicarmos em uma das laterais da bolsa. Eu já marquei aqui as laterais, que é a parte de baixo, a base do bolso. Marquei com alfinete. E agora na parte de cima, eu vou aplicar o viés. Então
nós abrimos aqui uma das bordas. Vamos começar a deixar uma diferença aqui, porque depois nós vamos fazer o acabamento, dobrar e fazer o acabamento. Então a gente começa um pouquinho depois do viés, a costura. Ficou dessa forma. Agora nós vamos dobrar. Aqui na ponta, a gente abre, dobra, e aí dobra a ponta para fazer o acabamento do outro lado. E isso a gente faz na extensão, toda a extensão do viés. E faz o mesmo procedimento aqui. E ficou dessa forma. O avesso. Eu peguei uma das laterais do forro, marquei o meio com alfinete, tanto em cima quanto na parte de baixo. E agora nós pegamos o bolso, colocamos aqui sobre a lateral, nós vamos medir, saber exatamente onde colocar o bolso. Marcamos aqui do fundo, a partir do fundo da lateral, da base, nós marcamos 9 centímetros para a base do bolso. Marcamos a mesma coisa do outro lado. O bolso fica retinho. E aqui nas laterais, nós temos que marcar a mesma medida. Aqui estava dando mais ou menos 5,3. A gente vai chegando para a lateral, para ficar exatamente no meio. E aí a gente vai marcando com os alfinetes. Vamos então fazer toda essa marcação. E fazer a costura. Costuramos toda a lateral do bolso, nas bordas. Agora nós vamos fazer uma costura aqui no centro para dividir o bolso em 2 partes. A gente vem com a fita métrica. O tamanho do bolso é de 22 centímetros. Então, em 11 centímetros nós fazemos uma costura.
bolso já está pronto. Passamos agora para a colocação do zíper. Eu peguei essa aqui vai ser a parte da frente da bolsa, já coloquei a etiqueta e peguei a parte do forro sem o bolso. Para sabermos o tamanho do zíper, a gente pega uma fita métrica e estica essa parte do fechamento e verifica a medida. Estica bem. Aqui o tamanho é de 30 centímetros, mas a gente deixa uma margem de segurança e aí eu cortei o zíper no tamanho de 35 centímetros. Porque tem essa curva, então é melhor a gente cortar o zíper um pouquinho maior. Eu marquei no tecido externo o meio da peça, marquei com alfinete e marquei também o meio no forro, no tecido de forro. Eu vou pegar o zíper, vou achar o meio também. E frente com frente, frente do zíper com frente do tecido externo, eu vou encaixar meio com meio. E agora eu vou fazer a marcação toda do zíper, o encaixe do zíper e marcar com um alfinete. Ficou dessa forma. A frente do forro com a frente do tecido externo. E o zíper entre eles, com a frente para o tecido externo. E aí eu vou passar a costura prendendo o zíper. Lembrando que as pontas dos tecidos têm que estar encaixadas juntinhas, aqui tá certinho. As pontas dos dois tecidos. Para não dar diferença na hora que a gente for fechar a bolsa. A costura ficou desta forma. Percebam, já tá ficando na forma da abertura da bolsa, na forma de canoa. Então nós vamos desvirar, acertar os dois tecidos. E vamos passar uma costura de acabamento, fixando
uma costurinha de acabamento aqui, para finalizar a fixação do zíper. Tem que ser pelo outro lado. Acerto os tecidos. Posteriormente, quando a bolsa for fechada, vai ficar dessa forma. Então, nós fazemos o mesmo procedimento com o outro lado da bolsa, os tecidos, tanto no tecido de forro quanto no tecido externo. A gente vai prender aqui no zíper e posteriormente vamos fazer o fechamento. Eu terminei de marcar a costura com os alfinetes. E uma coisa que eu quero chamar a atenção é nessa borda aqui. E como é uma curva, nós temos que verificar quando terminarmos de marcar esses alfinetes, se quando a gente abre a costura, as duas pontas estão na mesma direção. Isso quer dizer que foi encaixado certinho, tanto desse lado quanto do outro lado. Se não estiver na mesma direção, nós temos que recolocar acertar antes da costura, senão a bolsa vai ficar torta. Então, é bom não esquecer de verificar essas duas partes. E agora, como tá tudo certinho, eu vou fazer o encaixe do forro. Mais uma vez, frente do forro com a frente do forro. E aí nós vamos fazer o encaixe do meio e de toda a extensão, para a posterior costura. Então, fiz a costura de acabamento. Ficou dessa forma. As pontas certinhas. A mesma coisa do outro lado. O zíper colocado, eu comecei a marcar os meios da parte de baixo dos tecidos, para eu começar a colocar o fundo da bolsa. Então, já marquei aqui na parte da frente, nas laterais.
E agora eu vou mostrar aqui nessa parte de trás como eu fiz essa marcação. Então é só juntar as laterais. Cuidado aqui na curva. E marco com alfinete. Fica a marcação aqui no meio. E eu vou fazer essa marcação. Eu marquei em todas as partes. E eu vou fazer essa marcação também nas duas peças, da peça da parte externa, o fundo da parte externa e o fundo do forro. Só juntar as duas pontas. E fazer a marcação com alfinete dos dois lados. Eu marquei com alfinete todos os meios. Eu vou começar a colocar o fundo na parte da frente. Então aqui tem a parte da frente. Eu vou colocar o tecido frente do fundo com frente da lateral. Eu vou encaixar os meios. E aí eu vou encaixando o tecido e alfinetando a posterior costura dos dois lados. Então eu encaixei todo o fundo na parte da frente. Tendo cuidado com as curvas, tanto do fundo quanto do tecido da lateral. E para saber se está certo, a medida certa, nós vamos medir essa lateral aqui, porque ela tem que estar igual dos dois lados. Então, eu vou medir aqui com a fita métrica. Então, da pontinha do fundo até a borda da lateral, a altura é de 20 centímetros desse lado aqui. Vamos ver se do outro lado está com a mesma medida. Então, vou colocar aqui. Tem uma leve diferença, tá vendo? Que a pontinha aqui, ó, passou só um pouquinho. Então a gente vai
ajeitando aqui para que a ponta fique na medida certinha e fique igual ao outro lado. É só fazer uma... Aqui. Foi só tirar o primeiro alfinete e já encaixou certinho. Porque essa é a curva. Então só foi uma questão de ajuste. E aí a gente vai começar a costurar. Só que nós não vamos costurar dessa pontinha aqui não. Nós vamos deixar o espaço de 1 centímetro a partir dessa ponta e vamos costurar com a margem de 1 centímetro. Então a gente vai começar a costurar daqui do meio, deixando 1 centímetro do início e 1 centímetro da borda. Isso a gente vai fazer dos dois lados. A costura ficou desta forma. Encaixou certinho nas curvas. A mesma medida dos dois lados. E aqui eu fiz... Aqui. Deixa eu botar aqui no claro. Eu fiz aquela... Deixei aquela margem de 1 centímetro dos dois lados. E aqui também. Porque agora a gente vai unir esse outro lado com a outra lateral da parte externa. Eu vou só virar a peça frente com frente e vou fazer novamente o encaixe do fundo nesse outro lado. Da mesma forma, tá saindo alfinete aqui, da mesma forma que eu fiz dessa primeira vez. Eu encaixei o tecido, então no outro lado. Aqui é a parte costurada já. Coloquei os alfinetes do outro lado. A princípio a gente acha que não vai encaixar, que não vai dar certo. Mas conforme a gente vai juntando as pontas, encaixa certinho. E aqui eu já aproveitei que nessa parte externa nós já vamos fechar também as laterais. Neste momento, então eu coloquei alfinete, juntei ponta com ponta, certinho. E aqui, vocês vejam que como encaixa certinho. Aqui já foi feita a costura de um lado, aqui você vai ter a dobra do tecido. E o fundo vai encaixar certinho aqui. Só que primeiro eu vou fazer a costura desse fundo e vou começar a dar aquela margem de 1 centímetro. Então eu não vou começar a costurar dessa pontinha não. Eu vou começar a costurar nessa margem de 1 centímetro aqui e 1 centímetro da lateral. E vou fazer toda a costura. E vou fazer a mesma coisa aqui. Depois é que eu costuro as laterais. Aqui também já uni, ó, ponta com ponta, certinho. Dessa maneira a bolsa vai ficar certinha.
não vai ficar torta. Eu já costurei o outro lado. E aqui, olha como é que ficou. Interessante. Olhando assim, você tem a ponta do fundo. Quando você levanta, você tem o tecido dobrado. Certo? E a mesma coisa do outro lado. Assim. É a ponta. Quando você levanta, você tem o tecido dobrado. Agora, para fechar as laterais, eu vou dobrar, na verdade esticar, né? As laterais e dobrar o fundo na parte de dentro. Eu só faço levantar, ó. Eu levanto. E aí eu vou passar a costura normalmente. Quando eu chegar neste ponto, eu termino a costura. Então eu vou, na verdade, eu vou encontrar a costura da lateral com a costura do fundo. E aí eu não passo desse limite, porque senão a gente não vai conseguir abrir o fundo da bolsa. Então, quando chegar neste ponto aqui, eu paro a costura e aí a gente vai ter o encontro da lateral com o fundo. Então, eu encontrei as costuras, mas não passei desse limite. E aí o fundo continua abrindo normalmente. Pessoas, eu estava tão empolgada com a costura que eu acabei esquecendo de passar o cursor no zíper. Mas eu passei agora. Ainda bem que eu não tinha fechado ainda o forro. Mas agora eu já passei e aí a gente pode continuar com a costura. E agora eu vou fazer o mesmo procedimento de colocação do fundo. Eu vou fazer no forro. Aqui está o fundo já com as marcações. E eu vou começar essa fixação. Para costurar o outro lado do forro, eu já fiz a costura aqui de um lado. Nós vamos puxar e o tecido da parte externa, ele fica para o outro lado do zíper. A gente puxa para o lado contrário e a gente faz o fechamento do fundo. Então, vou fazer essa costura. Agora, a gente tem que lembrar, quando for fazer o fechamento da lateral do fundo, em um dos lados, a gente tem que deixar uma abertura para a gente poder desvirar a peça. Então, não pode esquecer de deixar
essa abertura em um dos lados. Terminei de colocar o fundo da bolsa no forro e deixei a abertura em uma das laterais para podermos desvirar a bolsa. O zíper tá aqui no meio e agora eu vou passar para a colocação da alça. Para a alça, eu vou usar o cadarço de algodão de 25 milímetros de largura e eu cortei uma tira de 55 centímetros. Eu gosto sempre de passar uma costura nas pontas para evitar que ela desfie. Então, eu vou fazer isso agora. Os dois lados. Para que ela não desfie. Então, eu pego a peça, por essa abertura da lateral do forro, eu vou acessar aqui o zíper do meio da bolsa e puxar o cursor um pouquinho para a gente abrir. O zíper está totalmente fechado, então eu abri um pouco o zíper e por essa abertura eu vou passar a alça para o lado externo da bolsa. Tem que ter cuidado para não abrir o zíper totalmente antes da gente costurar. Tem que ir com cuidado aqui. Nós vamos encaixar essa... Tá vendo? Ela vai sair aqui no lado do tecido externo. E vai ficar entre o tecido e o zíper. Os dois são pretos, é um pouquinho difícil de mostrar. Então, aqui está o zíper, aqui vai ficar o cadarço da alça e aqui o tecido externo. E aí nós vamos ajeitar aqui o tecido, nós vamos abrir a costura do forro. E vai ficar tudo da largura do zíper e da alça. Eu abro aqui e abro do outro lado também. Então, vai ficar desta forma aqui, ó. Tecido externo, cadarço da alça, o zíper e o tecido do forro.
Nesse momento nós vamos centralizar a costura no meio do zíper, tanto de um lado quanto do outro. Encaixou certinho aqui de um lado, encaixou certinho do outro, e as costuras centralizadas no zíper. Então, no cadarço eu deixo 1 centímetro da borda, a ponta do cadarço, 1 centímetro da borda do tecido, que é a nossa margem de segurança. E aí eu passo uma costura, estando as pontas certinhas. Eu passo a costura de 1 centímetro em todo esse material aqui que tá unido. Eu gosto de passar uma costura bem reforçada aqui, mais de uma vez, porque como é a alça e estamos juntando com o zíper, para ficar bem firme a costura. E a mesma coisa nós vamos fazer do outro lado. Então, nós vamos colocar a mão de novo na abertura da lateral, prestando atenção para o cadarço não ficar retorcido. A gente tem que colocar no mesmo sentido. Então essa parte vai para cima. E aí eu encaixo do outro lado, na outra extremidade. Puxei aqui. Conferindo se a alça está no mesmo sentido, não está retorcida. Já estava virada. Tive que desvirar. E aí eu faço o mesmo procedimento que eu fiz do outro lado. Agora nós vamos desvirar a peça. Coloco o forro. Aqui, ó, nós puxamos a nossa alça. Ficou dessa forma. Então, para finalizar, eu
Vou fazer essa costura da lateral. Coloquei uma linha mais discreta aqui, porque eu estava usando a linha preta. Mas como esse forro é claro, coloquei uma linha mais discreta para dar um acabamento melhor. E aí costuro bem na pontinha. Faço um pouquinho da abertura. Ficou dessa forma. Quase imperceptíveis. Então, aqui temos o fundo. E aqui acaba ficando um detalhe na lateral. E a parte da alça com o zíper. Chegamos ao final deste vídeo, concluindo a bolsa canoa. Contem nos comentários se vocês tentaram fazer esta peça, como foi a experiência e se gostaram do resultado. Agradeço por assistirem e aguardo vocês no próximo vídeo.